Descubra por que Noé amaldiçoou seu filho e o pecado de Cã. Olá, amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos de volta ao nosso canal, onde exploramos as histórias fascinantes e os ensinamentos por trás da Bíblia. Hoje vamos mergulhar na história de Noé e sua amaldiçoada decisão de seu filho Cã. Prepare-se para ser envolvido por uma narrativa repleta de motivação e emoção e algumas curiosidades surpreendentes. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like de gratidão e compartilha. Noé foi uma figura central na narrativa do dilúvio, encontrada no livro de Gênesis da Bíblia. Ele é descrito como um homem justo e íntegro, que encontrou graça diante de Deus em uma época de grande corrupção e violência na terra. Noé era filho de Lameque e neto de Matusalém, e é conhecido por sua obediência a Deus ao construir a arca para salvar sua família e representantes de todas as espécies animais durante o dilúvio. De acordo com Gênesis, capítulo 6, verso 9, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa passagem destaca a retidão e a proximidade espiritual de Noé com Deus e o que distinguiu em uma geração marcada pela depravação moral. A história de Noé e a arca é uma das mais conhecidas da Bíblia. Deus instruiu Noé a construir uma arca para salvar a si mesmo, sua família e uma representação de todas as criaturas vivas da terra do dilúvio iminente. Noé obedeceu fielmente às instruções divinas, trabalhando incansavelmente na construção da arca, mesmo diante das zombarias e incredulidades dos outros. O dilúvio veio como Deus havia prometido, e todas as criaturas que estavam na arca foram preservadas, enquanto o resto da humanidade e dos animais pereceram nas águas. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir toda a vida na terra por meio de um dilúvio. Noé é considerado uma figura fundamental na história do povo de Israel e no cristianismo, sendo reverenciado como um exemplo de fé, obediência e retidão diante de Deus. Sua história é lembrada como um lembrete da importância e da confiança em Deus. A aliança de Deus com Noé simbolizava pelo arco-íris. É um lembrete eterno do seu amor, misericórdia e promessa de preservar a vida sobre a terra. Deus dá obediência às suas instruções, mesmo em tempos de dificuldade e descrença. Vamos mergulhar de uma forma mais profunda nessa história? Transportemo-nos para o mundo pós-dilúvio, onde Noé, após sobreviver à grande inundação, com sua família e uma arca repleta de animais, enfrenta os desafios de reconstruir a civilização. No entanto, entre os escombros da catástrofe, surge uma cena que testa os laços familiares e a integridade moral. Para entender completamente a história, precisamos voltar ao tempo de Noé, um homem justo que encontrou favor aos olhos de Deus, em um mundo mergulhado na corrupção e na maldade. Noé foi escolhido para construir uma arca e salvar a humanidade e os animais do dilúvio iminente. No livro de Gênesis, capítulo 9, verso 20 ao 23, nos transporta para o momento após o dilúvio, quando Noé planta uma vinha e, ao se embriagar, fica nu em sua tenda. Cã, seu filho, ao ver a nudez do pai, escolhe não apenas testemunhar, mas também divulgar esse momento de vulnerabilidade. Após o dilúvio, Noé e sua família emergiram como os únicos sobreviventes em uma terra renovada. No entanto, um incidente perturbador ocorreu quando Noé plantou essa vinha e ficou embriagado. E quando Cã viu a sua nudez, em vez de cobrir seu pai com respeito, ele ridicularizou e expôs sua vulnerabilidade. Noé, homem justo aos olhos de Deus,
planta uma vinha e, consequentemente, se deixa levar pelo excesso de vinho, em um momento de vulnerabilidade Noé é visto pelo seu filho. Ao invés dele agir com respeito e honra, opta por ridicularizar a situação, expondo a fragilidade de seu pai. Será que você conhece alguém assim? Que ao invés de aconselhar, que ao invés de estender as mãos, que ao invés de ajudar, acaba piorando a situação? Sabe que existem muitas pessoas em nosso meio que têm as mesmas atitudes de Cã. Ao invés de ajudar e até mesmo aconselhar, acaba espalhando, ridicularizando e fazendo coisas que não deveriam fazer. Agora vamos falar sobre a maldição, a decisão no momento da maldição. Noé, ao saber do desrespeito de seu filho, não ficou indiferente. Com dor no coração e profunda tristeza, ele pronunciou uma maldição sobre a descendência de Cã, destinando-os a uma vida de servidão. Essa maldição carregou uma carga emocional imensa, refletindo a gravidade da desonra e falta de respeito pelos pais. Ele não reage com ira cega, mas sim com uma mistura de tristeza e determinação. Sua decisão de amaldiçoar a descendência de Cã não é um ato impulsivo, mas uma escolha ponderada e carregada de significativo, motivada pela necessidade de preservar os valores fundamentais da família e do respeito mútuo. O pecado de Cã vai além de uma simples observação. Ele expôs a nudez de seu pai, optando por espalhar essa desonra ao invés de proteger a dignidade do seu pai. Isso nos leva a refletir sobre como nossas ações podem ferir aqueles que amamos e sobre a importância de agir com respeito e discrição. A motivação por trás da decisão de Noé vai além de uma simples punição. Ele buscava preservar o valor sagrado do respeito filial e o reconhecimento da autoridade paterna. Noé desejava transmitir uma lição eterna sobre a importância do respeito mútuo e do cuidado para com seus pais. Ele busca preservar a integridade da família e transmitir uma lição eterna sobre a importância do respeito e do reconhecimento. Noé, como pai e líder de sua família, sente a responsabilidade de estabelecer padrões morais e ensinar valores que sustentem a harmonia e o respeito mútuo. Essa história nos leva a refletir sobre como tratamos nossos pais e aqueles que estão em autoridade sobre nós. O respeito e a honra são fundamentais para manter os laços familiares e a ordem social. Além disso, ela nos lembra que nossas ações têm consequências e é importante considerar como nossos comportamentos afetam aqueles que estão ao nosso redor. Essa história nos leva a refletir não apenas sobre as ações de Cã e Noé, mas também sobre nossas próprias interações familiares e sociais. Ela nos lembra da importância de honrar nossos pais e de agir com respeito e consideração para com aqueles que nos cercam. Além disso, nos alerta para as consequências de nossas escolhas e o impacto que elas podem ter nas gerações futuras. Você sabia que o nome Cã significa quente ou afogueado? Isso pode ter sido uma pista sutil sobre a personalidade impulsiva e impetuosa de Cã, que o levou a agir sem considerar as consequências. Essa curiosidade lança luz sobre a dinâmica complexa entre Noé e seus filhos, destacando a influência do temperamento e das escolhas individuais na narrativa. A história ressoa até os dias de hoje, onde a falta de respeito e consideração pelos pais e pelos outros continua sendo uma realidade em nossa sociedade. Vemos exemplos de respeito em muitas formas, desde a falta de cuidado com os mais velhos até a desobediência aos líderes e autoridades. A resposta de Noé ao pecado de Cã é profunda e significativa.
Ele não apenas lamenta a traição de seu filho, mas também pronuncia uma maldição sobre sua descendência. Isso nos mostra a seriedade do desrespeito filial e como nossas ações podem ter consequências duradouras, mesmo para gerações futuras. Essa história nos ensina sobre a importância do respeito, da honra e do cuidado com nossos pais e com aqueles que estão em autoridade sobre nós. Efésios 6, 2, 3 nos lembra: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Apesar do pecado de Cã, há espaço para redenção e restauração. Como indivíduos, podemos reconhecer nossos erros, buscar o perdão e mudar nossas atitudes. Isso nos permite encontrar uma nova vida e um caminho de reconciliação com Deus e com os outros. Aqui estão 4 erros que Cã cometeu e não devemos cometer, e entendo por quê. Desrespeito aos pais. Cã ele cometeu o grave erro de desrespeitar o seu pai, Noé, ao expor sua nudez em vez de protegê-lo e preservar sua dignidade. O desrespeito aos pais é uma violação dos princípios fundamentais de honra e respeito que são valorizados em todas as culturas e religiões. Devemos aprender com o erro de Cã e cultivar uma atitude de respeito e gratidão para com os nossos pais, reconhecendo o papel vital que desempenham em nossas vidas. 2. Falta de discrição e privacidade. Cã falhou ao revelar publicamente a vulnerabilidade de seu pai, expondo sua nudez aos outros. Esse erro nos lembra da importância da discrição e do respeito à privacidade dos outros, especialmente daqueles que confiam em nós. Devemos praticar a discrição em nossas interações e evitar expor a intimidade ou fragilidade dos outros sem consentimento. 3. Propagação da desonra. Ao divulgar a desonra de seu pai, Cã contribuiu para o aumento do sofrimento e da vergonha de Noé diante de seus outros filhos. Esse erro destaca a responsabilidade que temos em não causar dor ou constrangimento aos outros com nossas palavras ou ações. Devemos ser cuidadosos para não propagar fofocas, rumores ou informações prejudiciais que possam desonrar ou ferir os outros. 4. Ignorar as consequências de nossas ações. Cã pode não ter previsto a consequência graves de seu ato de desrespeito, mas suas ações resultaram em uma maldição sobre sua descendência. Esse erro nos lembra da importância de considerar as consequências de nossas escolhas e ações, tanto para nós mesmos quanto para aqueles que estão ao nosso redor. O amor como fundamento, e o que tudo pode mudar diante disso, né? Vamos falar aqui sobre o amor, porque o amor ele cura as feridas, o amor ele restaura, o amor ele constrói, e vamos falar sobre o amor como fundamento. O amor é frequentemente descrito como o fundamento de todas as virtudes cristãs. Em 1 Coríntios 13:13, a Bíblia nos diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. O amor é a força motriz por trás das ações que glorificam a Deus e beneficiam o próximo. Ele nos inspira a agir com bondade, compaixão e generosidade em nossas interações diárias. O amor como cobertura dos pecados. Um dos versículos mais conhecidos sobre o poder do amor é encontrado em 1 Pedro 4, verso 8, que diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Esse versículo nos lembra que o amor não apenas perdoa os pecados dos outros, mas também os cobre, protegendo e restaurando os relacionamentos.
O amor genuíno nos capacita a olhar além das falhas e erros dos outros, nos levando a perdoar e oferecer graça da mesma maneira que Deus nos perdoou e mostrou graça. O amor como exemplo de Deus. A maior expressão de amor é encontrada no sacrifício de Jesus Cristo, na cruz. Em João 15:13, Jesus diz: "Ninguém tem mais amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos." Ao seguir o exemplo de amor de Jesus, somos chamados a amar uns aos outros com sacrifício e entrega, buscando o bem-estar dos outros acima do nosso próprio. A motivação para amar. A motivação para amar vem do próprio Deus, que é amor. 1 João 4:8, Ele nos amou primeiro e nos capacitou a amar os outros da mesma maneira. Ao experimentarmos o amor de Deus em nossas vidas, somos motivados a compartilhar esse amor com os outros, criando um ciclo de amor e graça que transforma vidas e fortalece comunidades. O amor é uma das maiores dádivas que recebemos de Deus e a essência do cristianismo, que possamos ser motivados pelo amor de Deus em nossas vidas e espalhar esse amor para todos os nossos ao redor, cobrindo uma multidão de pecados e transformando o mundo com a graça e a bondade. A importância da honra. A Bíblia nos ensina em Êxodo 20:12: "Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá." Esse mandamento não é apenas um dever moral, mas também uma expressão de gratidão e respeito pela vida que nossos pais nos deram, demonstrando o amor e o respeito. Honrar nossos pais vai além de simplesmente obedecer a eles. Quando somos criança, envolve demonstrar amor, respeito e cuidado por eles em todas as fases de suas vidas, mesmo quando eles envelhecem e enfrentam desafios. Provérbios 23:22 nos lembra: "Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer." Devemos ouvir atentamente os conselhos de nossos pais e estar presentes para apoiá-los com palavras de encorajamento e ações práticas de ajuda e cuidado. Nem todos os pais são perfeitos e muitos podem ter cometido erros no passado. No entanto, a Bíblia nos ensina em Colossenses 3:13: "Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós." Devemos praticar o perdão e buscar a compreender as lutas e fraquezas de nossos pais, oferecendo graça e misericórdia, assim como Deus fez conosco. Por fim, devemos expressar nossa gratidão e reconhecimento aos nossos pais por tudo que fizeram por nós. Filipenses 4:6 nos encoraja: "Por nada estejais ansiosos. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, por meio de súplicas e de ações de graça." Ao expressarmos nossa gratidão a Deus, também podemos expressar nossa gratidão aos nossos pais, reconhecendo o papel importante que desempenham em nossas vidas. Devemos ser conscientes das repercussões de nossos comportamentos e tomar decisões que promovam bem-estar e harmonia em nossos relacionamentos e comunidades. E assim, concluímos nossa jornada pela maldição e a história de Cã e a lição de Noé. Que possamos aprender com essa narrativa antiga a importância do respeito, da honra e das consequências de nossas ações. Em conclusão, a história do pecado de Cã e a desonra de seu pai Noé nos oferece uma poderosa lição sobre a importância de honrar nossos pais. Embora Cã tenha falhado ao expor a vulnerabilidade de seu pai, somos lembrados de que honrar nossos pais
É um mandamento divino que vai além das circunstâncias ou falhas humanas. Ao honrar nossos pais, escolhemos agir com amor, respeito e gratidão, reconhecendo o papel significativo que desempenham em nossas vidas, mesmo quando enfrentamos desafios ou discordância. Podemos buscar compreender, perdoar e demonstrar apoio aos nossos pais, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que nos ensinou a amar incondicionalmente. Que possamos aprender com os erros de Cã e as suas consequências de sua desonra e buscar honrar em todas as circunstâncias, criando assim um ambiente de respeito, amor e harmonia em nossas famílias e comunidades. Que a nossa prática diária de honrar nossos pais reflita a nossa devoção a Deus e nossa obediência aos seus mandamentos. Obrigado por se juntar a nós. Não se esqueça de deixar o seu like de gratidão, compartilhe e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima.